Vamos começar mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje vamos falar sobre transição de carreira, vamos falar sobre recrutamento de executivos. Eu estou trazendo aqui um membro do Open Mind, a Thalita Mota, que é fundadora da Inside Executive Search. Ela é uma grande headhunter, fundadora de uma boutique, né, que vai estar aqui conosco conversando, trazendo dicas, trazendo visões e um pouco do que está acontecendo no mercado. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo aqui hoje sobre carreira, sobre os desafios da transição e como empoderar o seu perfil. É o Open Mind aqui no nosso podcast, ajudando a executivos como você que se interessam por esse tema de desenvolvimento pessoal. Como você lidar, num mercado tão competitivo, onde às vezes em um determinado segmento as oportunidades são escassas e às vezes em outros segmentos a oferta é abundante. Mas como você, um executivo, um diretor e presidente de uma grande empresa, tem que se posicionar? Eu convidei a Thalita Mota e ela vai bater um papo aqui conosco hoje, né? Se você está entrando aí pela primeira vez no nosso podcast, eu te convido a nos seguir, né? A gente está transmitindo pelo YouTube, estamos transmitindo pelo LinkedIn e também em todas as redes sociais aí, o Spotify, né? Que você pode baixar, que você pode ouvir a nossa transmissão de onde você quiser. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores que ajudam na realização dessa transmissão, desse podcast. Um podcast que nos orgulha muito, né? No final do ano passado, em 2024, o Open Mind foi eleito o melhor podcast do ano, né? Ganhamos o primeiro lugar na categoria empreendedorismo. Foi uma premiação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, que teve o apoio do UOL, e a gente ficou muito orgulhoso de receber esse prêmio. Isso mostra a relevância que estamos atingindo graças aos convidados, às pessoas que vêm aqui contar a sua história, compartilhar a sua experiência e graças a você que vem acompanhando aí o nosso podcast. Nós já fizemos aí mais de 80 episódios e a gente se orgulha de fazer com qualidade. Estamos aqui em São Bernardo, no escritório do Open Mind, onde funciona também o nosso estúdio de podcast, né? E, como eu disse a vocês, isso é graças aos nossos apoiadores, aos nossos parceiros. Quero agradecer aqui a Localiza, o grande parceiro do Open Mind, ao Laboratório Fleury, que está apoiando as nossas iniciativas de networking, de benchmarking desde o início. Agradecer a TOTUS, a todo o time da TOTUS de SMB, de Large Enterprise, que vem também apoiando ao Open Mind. E os mais novos parceiros também, a Madeira, né, a iTrack, ao Felipe lá da Madeira, um grande abraço aí para vocês e todas as empresas que estão conosco nessa jornada de desenvolvimento pessoal e de informação. Bom, pessoal, para você também que está chegando agora, está se conectando, eu vou passar aqui um videozinho, o nosso vídeo institucional, para você entender quem é o Open Mind, o que nós fazemos. Então, se liga aí no nosso vídeo institucional.
Então, pessoal, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Quero agradecer Thalita Mota, que está aqui conosco, uma grande parceira do Open Mind. Feliz em te receber aqui em São Bernardo para a gente poder bater esse papo, Thalita. Muito bom, tô me sentindo lisonjeada. Eu sei que você só convida a fera para vir aqui no podcast, então tô me sentindo muito privilegiada de estar aqui e espero que a gente tenha aqui boas trocas. Acho que vai ser muito produtivo. Se eu só convido fera, você não podia ficar de fora. Pois é. Né? E ainda mais num assunto como esse, né? A gente falar de carreira, a gente falar sobre oportunidades, sobre transição. E eu sei, Thalita, que você é bastante procurada no Open Mind para conversar sobre esses temas. Os executivos interessam bastante sobre esse tema de transição de carreira? Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala de transição de carreira, não necessariamente é o executivo que está no mercado, que está buscando uma recolocação. Mas a transição de carreira, ela é inclusive do profissional que está na empresa e tem dúvida se ele quer movimentar, se é o momento certo de movimentar. Então, sim, eu sou bastante procurada nos fóruns e nos eventos do Open Mind para falar desse assunto e é sempre um prazer, porque eu acho que tem trocas super boas para a gente fazer dentro desse tema. E eu percebo também em você esse comportamento receptivo, né? Disponível para conversar com as pessoas, para poder ajudar essas pessoas. Que eu entendo que muitas vezes elas estão ali em um momento de vulnerabilidade, né? Elas estão preocupados com empregabilidade, mas não tem com quem conversar, né? É a solidão do executivo. Perfeito. E hoje a gente tem ali, alguém me procura e está no momento mais vulnerável, mas a gente já esteve nesse momento, né, Lúcio? Eu já estive nesse momento de não ter muito com quem trocar. Puxa, com quem que eu vou conversar? Será que é o momento certo de sair? Ou como é que eu começo o meu próximo passo aqui de buscar uma nova oportunidade? Todo mundo já passou por isso. E passar significa que vai passar. E nesse momento de passagem, é muito importante que a gente tenha alguém para dar a mão para a gente e nos ajudar a passar por isso de uma forma mais simples. Então, sabendo disso, eu me coloco à disposição para falar com os profissionais. É claro que a agenda nunca é simples, né? A gente tem vontade de atender todo mundo. Nunca é simples, mas sempre que eu posso, eu faço questão de conversar com esses executivos. Dizem os especialistas em recursos humanos que um executivo bem-sucedido, ele tem que ter no mínimo 5 headhunters de relacionamento. Você acha que isso é uma verdade? Eu acho que é uma verdade e eu acho que tem um outro ponto que ninguém olha, que é assim, quando o profissional está bem, ele acha que, dado que ele está bem na empresa onde ele está numa boa posição, está crescendo, o relacionamento é menos importante. Tô bem, tô confortável, para que eu vou me conectar? E aí vem o dia difícil, porque esse dia chega para todo mundo. Um corte global, puxa, tudo mudou, a economia, e aí eu fui demitido. E agora? Eu não me conectei com ninguém. Então, sim, a conexão com o Headhunter é importante, mas a conexão em si é importante. Estar conectado com outros executivos, entender o que está acontecendo fora da sua empresa. Então, eu acho que o relacionamento com o Headhunter é sempre importante. Quem não quer ter um amigo Headhunter, né? Tem aquela máxima. Mas o relacionamento em si é importante, independente se você está no momento de buscar recolocação ou não. Então, o Open Mind tem esse ambiente justamente para que os executivos façam isso. Então, a gente precisa aproveitar, os executivos precisam aproveitar. Thalita, por que, eu não sei se é percepção minha, que eu vejo que o assunto empregabilidade só aparece no planejamento de um executivo quando ele vê que a água já bateu no pescoço, né? Isso é um erro que você também percebe comum nesses executivos? É comum, e eu acho que é comum do brasileiro. Veja, o brasileiro ele busca cuidar da saúde quando? Quando está com problema de saúde. Está com problema de saúde, né? O preventivo, poucas pessoas fazem. Por isso que a gente tem um negócio de saúde no Brasil que é super desafiador para se manter de pé. Porque é muito do brasileiro tomar decisões só quando, de fato, a necessidade aparece. E assim é no mundo corporativo. O executivo ele só busca se conectar, ele só busca falar sobre carreira, sobre empregabilidade no momento em que ele está mais vulnerável, no momento em que ele vê que tem um problema, que tem alguma coisa acontecendo.
E talvez essa seja a diferença, e eu queria ouvir um pouco você falar sobre isso, daqueles executivos que não ficam um dia sequer disponível no mercado e daqueles que sofrem um pouco mais, né? Que talvez esses não tenham feito essa preventiva que você está falando aí de discutir empregabilidade, pensar na própria empregabilidade e buscar aliados que possam ampliar a sua empregabilidade. É isso aí. Eu brinco sempre, do estagiário ao CEO. Quando o profissional se vê num contexto em que ele perdeu o emprego, em que ele sabe que vai acontecer uma demissão em massa na empresa, ele fica vulnerável. Ele começa a se questionar, será que eu sou um bom profissional? Puxa, será que é culpa minha? Será que eu vou me recolocar? Então, é muito comum do profissional, mais uma vez, independente se ele é um estagiário, se ele é um CEO. E é justamente por isso que a gente precisa nutrir esses relacionamentos. Eu digo sempre, Lúcio, que a gente tem que sempre ter o plano B. O plano B não é só porque o A tem grandes chances de dar errado. Não, a gente precisa ter um plano B justamente porque a gente não controla tudo. Então eu tô muito bem hoje, mas qual que é o meu plano B se alguma coisa der errado? Eu preciso preparar o plano B em todas as esferas da minha vida. Thalita, você fundou a Inside em 2019. O que te motivou a fazer esse movimento, né? E o que você fazia antes da Inside? Legal. A história da Inside ela é interessante porque ela se conecta um pouco com o que a gente está falando aqui. Eu vou começar dizendo que eu não sou uma pessoa que desde criança sabia o que queria ser. Eu sabia uma coisa, que eu queria atuar, que eu queria ser atriz. E meu pai em algum momento falou assim, Thalita, vai fazer o que dá dinheiro primeiro, depois você faz o que é seu hobby. E eu ouvi o meu pai, fui estudar administração e eu passei por várias áreas ali, trabalhei em RH, fui auditora, nada a ver comigo, mas enfim, um pouco do que todo mundo faz, né? Os jovens, eles passam muito por esse momento de tentativa e erro. Depois eu passei por RH, aí passei por 2 consultorias de Executive Search, estava bem na segunda consultoria, na segunda casa, mas eu tinha uma decisão a tomar ali. Eu ia ficar na consultoria e correr para tentar crescer dentro dessa consultoria e quem sabe me tornar uma sócia dentro dessa consultoria, ou eu ia para uma jornada de empreender. Eu sempre tive na minha cabeça, e honestamente não sei de onde isso veio, mas eu sempre tive o tema de que eu preciso controlar a minha carreira. Não é ninguém que controla a minha carreira. Boa. Não é o RH, não é meu chefe, ninguém. Eu sou a pessoa que controla a minha carreira. E eu tinha alguns aspectos ali que eu sabia que se eu quisesse mudar, eu precisaria ter a minha própria consultoria. E aí eu saio da consultoria que eu estava para empreender no primeiro momento com uma outra pessoa. Esse empreendimento não deu certo e foi porque não deu certo que eu vi a oportunidade de criar a Inside. Então a Inside nasce no meio de um caos. Ela nasce no momento em que as coisas não estavam indo bem, mas eu peguei desse limão e fiz uma limonada, literalmente isso. Então, quero aproveitar um ensejo para dizer que assim, nem sempre a gente está no momento legal, no momento agradável na nossa vida, mas pode ser a grande virada. Então, puxa, o que eu posso tirar desse momento caótico? O que eu estou aprendendo com isso? Como é que eu uso isso para ir para um lugar melhor, para crescer? E foi exatamente o que aconteceu. Eu me vi num cenário pandemia, em que o empreendimento que eu estava não estava dando certo e eu tinha 2 opções. Chorar, sentar no sofá, chorar, ou abrir a minha consultoria. E aí eu decidi abrir minha consultoria na pandemia. Quem é que abre um negócio de contratação na pandemia, Lúcio? Desafiador, né? O primeiro ano foi super, super difícil, mas hoje estamos aqui super bem, a Inside crescendo, estamos contratando. Então, é um exemplo para dizer para vocês, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que, puxa, se tá num momento difícil, calma, entende o que tá acontecendo, pega tudo isso e transforma em algo melhor que vai dar certo. Vamos fazer um bate-bola aqui para entender um pouco do cenário, né? E aí eu quero uma percepção rápida sua de algumas posições, né, no mercado pela sua experiência e também alguns segmentos de atividade. Vamos falar para executivos de tecnologia, né? O mercado está contratante, como que você tem visto, né, a busca por CIOs, CTOs aí no mercado?
Mercado bastante contratante, mas o executivo de tecnologia, se ele estiver estudando todos os dias, ele ainda está atrasado. Porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, hoje eu sou um expert em uma determinada tecnologia, amanhã existe uma nova tecnologia. Então, eu acho que o recado para o executivo, independente se ele está no momento bastante contratante, né, de cenário bom de mercado, é que ele precisa estar sempre atualizado. Porque o mercado é contratante, mas a gente também tem muita gente boa. Então, como é que eu me diferencio? É porque você tem um mercado contratante, mas ao mesmo tempo, você, para aquela posição, por exemplo, de CIO, você pode ter no seu radar como headhunter, você tem 30 pessoas, né? Sim. A pergunta é essa, como que você se diferencia? É. Uma boa pergunta. Você tem uma vaga de CIO, 30 candidatos no seu radar com perfis que se enquadram naquela vaga. O que faz a diferença entre o executivo A ser contratado e o B não? Por você. Sim. Pela Thalita. Vamos partir do pressuposto que todos esses têm o mesmo conhecimento técnico, então estão empatados no hard skill. Uhum. Dito isso, quando a gente fala de uma cadeira de CIO e a Insight só atua com posições de liderança, então a gente vai contratar de um gerente executivo até uma cadeira de conselho. Quando o executivo ele chega nesse lugar, o conhecimento técnico ele é importante, mas a gente tem outros aspectos aqui que são infinitamente mais importantes numa cadeira de liderança, que é justamente saber liderar pessoas, saber formar pessoas, resiliência, comunicação. Então, por exemplo, às vezes eu tenho 2 excelentes candidatos, ambos muito bem formados, de amplo conhecimento técnico, mas a forma que ele se comunica faz a diferença. A forma que ele conta as realizações dele faz a diferença. Então não é só saber tecnicamente, você tem que saber se posicionar, você tem que saber se comunicar, você tem que saber liderar, você tem que saber transitar em ambientes mais complexos. Um bom líder, ele sabe estar num ambiente onde ninguém concorda com ele e ele precisa se posicionar. Então, para cadeiras de liderança, Lúcio, eu percebo que esse capital de relacionamento, capital político, isso faz muito mais diferença. Controle emocional. Controle emocional, infinitamente mais. Aliás, controle emocional é uma baita pauta, né? Porque num contexto que a gente vive hoje, se você não tiver em dia com a sua saúde emocional, a chance de você não ir bem no seu trabalho é muito alta. Sem dúvida. Vamos falar então dos recursos humanos, né? As pessoas que estão buscando posições como CHRO, né? Como que está o mercado para esse perfil de profissional? Você tem visto vagas aparecendo? Eu tenho visto vagas aparecendo, eu acho que RH é sempre um desafio, acho que sempre tem muita coisa para a gente fazer. O executivo de gestão, né, eu prefiro até chamar assim, ele tem sempre muita coisa para fazer em termos de mudança, de transformação dentro das organizações. Esse profissional, ele passa hoje por um desafio gigantesco, onde as prioridades dos profissionais mudaram, a forma que eu lido com as situações mudaram. Então, esse executivo tem um baita desafio pela frente. Agora, estão contratando? Estão contratando. Num geral, independente aqui, a gente vai falar de algumas posições, num geral, a gente tem um mercado contratante. 2024 foi um ano muito mais proveitoso, foi um ano muito mais frutífero. A gente começa 2025 com um pouco de resquício de 2024, então é um ano que ainda está contratando bastante e a gente prevê um desaceleramento do meio do ano para frente, né? Porque a gente vem para o próximo ano de eleição, então a gente sempre espera que vai desacelerar. Mas por hora, para as posições de liderança, a gente tem um mercado contratante. Mas eu percebo que para os CHRO, a dança das cadeiras, ela acontece principalmente nos momentos de crise. Na verdade, a crise ela gera mudanças organizacionais em todas as áreas, mas principalmente na área de recursos humanos, porque o recursos humanos, por vezes, ele é encarado como custo para a empresa, né? Principalmente em empresas de serviço, onde o capital humano é o principal produto
da empresa. Então, você tem, no momento de abundância, uma tendência as pessoas a entenderem como investimento e fazerem um investimento em desenvolvimento, em atração, retenção. Mas já nas crises, a empresa sendo obrigada a fazer cortes e redução de custos em capital humano e, às vezes, esse diretor de recursos humanos é quem pode, por exemplo, salvar o ano, o orçamento, o bônus de todo mundo fazendo essas movimentações. Então, a empresa acaba tendo uma mudança de perfis, de necessidades, de acordo com o momento que está passando. Nesse momento, eu falei sobre contratante, você falou o mercado, no geral, está contratante, mas você vai tá vendo também uma oferta de mão de obra nessa posição, né, de recursos humanos mais alta, ou você está vendo um pleno emprego aí para executivos? Bom, acho que primeiro que você falou uma coisa muito interessante aqui, Lúcio. A cadeira de recursos humanos, ela é uma cadeira essencial, mas nem sempre a liderança da empresa enxerga isso. Muitas vezes as lideranças da empresa, elas ainda enxergam um belo executivo de RH como, puxa, se der a gente contrata, se não, vamos trazer um profissional mais júnior, só para conduzir ali folha de pagamento, recrutamento e seleção. Ainda parece óbvio, mas não é. As empresas ainda não entendem a importância que é ter uma bela área de recursos humanos. Por quê? Porque, pessoal, a gente está falando de pessoas. Se eu não cuido das pessoas que estão dentro da organização, a chance daquele negócio ir bem é muito baixa, né? Então, assim, é um mercado contratante? A demanda é um pouco menor. Você falou bem, as pessoas começam a olhar para recursos humanos no momento em que alguma crise acontece, e a dança das cadeiras, ela é mais lenta, ela não é tão rápida, tá? Então, momento em que alguém diz assim, preciso trocar a pessoa do meu RH, demora um pouco para isso acontecer, tá? Mas então, respondendo de forma pragmática, é um mercado contratante. As empresas ainda não enxergam, as empresas, eu digo não todas, né? Mas eu ainda tenho uma parcela do mercado que não enxerga a área de RH como uma área essencial, e ela é essencial, a gente ainda precisa provar isso. E por fim, ainda tem bastante oportunidade aqui, mas a velocidade que essas oportunidades aparecem são menores do que a oportunidade de cadeiras de tecnologia, por exemplo. Eu vejo, né? Você não, né? Eu vejo também um outro perfil profissional numa situação semelhante a essas necessidades de mudança, principalmente em momentos de crise, que são os profissionais de logística e supply chain, né? Porque eles também estão ligados diretamente ao custo da operação. E quando a empresa está sendo desafiada por resultados de curto prazo, muitas vezes ela precisa mudar o perfil de quem está ali na cadeira e ter essa dança das cadeiras aí também de supply chain e logística. Como que você vê esse perfil de profissional nesse momento aí que estamos vivendo? A gente está com um momento bastante desafiador quando a gente fala de supply chain e logística. A gente tem algumas mudanças importantes em termos de impostos que vai acontecer. Sim, então a gente vai tributária. ter reforma tributária. Então a gente tem um horizonte bastante desafiador pela frente. Mas sabe o que eu percebo, falando aqui tanto da cadeira de RH, quanto da de CIO, quanto de logística? O grande desafio é a gente encontrar aquele profissional que sabe fazer o dia a dia, ou seja, a atribuição da cadeira dele, ele conhece tecnicamente, mas fora isso, ele desafia o tempo todo como é que ele pode fazer melhor. Esse profissional é que é difícil achar. Então, eu sou um excelente profissional de logística. Eu cumpro o meu papel direitinho, eu cumpro a atribuição da minha cadeira, mas fora isso, eu tô antenado, eu sei o que está acontecendo de mudança, eu trago propostas na mesa. Eu sou bem relacionado. Eu sou bem relacionado. Com fornecedores, com stakeholders. Pois é. Então, esse aqui não é tão simples achar, tá? É engraçado, algumas posições é quase que natural que essas pessoas tenham essa atuação porta para fora. Ou seja, se eu tenho um diretor comercial, é claro que ele já tem essa habilidade de relacionamento.
Mas se eu tenho um diretor de supply, nem sempre ele é esse cara de relacionamento, ou essa mulher. Às vezes ele acha até que tem que ser fechado, né? Às vezes ele acha que a atuação dele é porta para fora. Então eu posso te falar com algum grau de certeza aqui. Os profissionais que fazem esse trabalho de se relacionar, de ir além do que é o job description, de ir além do que é a atribuição da cadeira dele, tendem a se destacar. Agora, logística e supply, a gente tem um campo aqui pela frente de desafios, com toda certeza, e bons profissionais vão ser requisitados nesse momento. E a gente está falando aqui de soft skills, né? Sim. Você falou sobre esse capital relacional, que é avaliado em algumas posições que a gente passou por aqui, né? E também essa questão de a pessoa estar bem informada, estar ali antenada. Você também falou sobre a comunicação, que a pessoa tem que se comunicar bem. E eu vejo que aqui no Open Mind, esse é o exercício constante de você se apresentar, de você contar a sua experiência, vender um pouco do seu conhecimento, de você se conectar e ser uma pessoa de capital relacional. Então, eu acho que a gente está trazendo um pouco disso, dessa cultura para esses executivos que, por vezes, acreditam que não são necessários esses soft skills, né? Precisa saber se comunicar. Você sabe que um fato curioso que é interessante dividir aqui com vocês, quando o executivo ele vai para uma entrevista, nem sempre a pessoa que vai entrevistar esse profissional está preparada para entrevistar, né? Então, nem sempre ela sabe entrevistar, inclusive. Então, você está indo para um lugar ali que tudo pode acontecer. E aí você chega na entrevista, o entrevistador te pergunta assim: me conta um pouco da sua trajetória. Uma pergunta aberta. E aí você se vê numa situação que você não sabe de onde você começa a contar da sua história, o que a outra pessoa quer ouvir, se você conta desde o dia que você nasceu, ou desde o dia que você se formou, ou desde o dia que você entrou na empresa. Se você não conta nada disso, se você fala do aspecto pessoal, se não fala, você não sabe o que a pessoa quer ouvir. E aí, nesse momento, eu posso ter dois executivos, um hiper bem preparado, tecnicamente, e o outro nem tanto, né? Então, menos preparado tecnicamente. Mas o menos preparado tecnicamente sabe se comunicar. Então, numa pergunta dessa, ele tem a capacidade de fazer leitura de cenário e fazer uma boa história e contar a história de uma forma que prenda a pessoa que está ouvindo e que ele consiga trazer para a pessoa o que ela quer ouvir. Já o outro profissional, que talvez tecnicamente mais preparado, ele fala assim: gente, da onde eu começo? O que eu vou dizer? Você me fez uma pergunta e eu não sei nem de onde eu vou começar. Então, olha só, nesse cenário, o profissional menos preparado, mas com uma melhor comunicação, com certeza ele vai melhor. Até porque, por exemplo, eu estou contratando nesse momento e te dou uma descrição de vaga. Thalita, eu preciso de um executivo que vai lidar com o board da empresa e vai responder diretamente ao presidente da empresa. Então ele vai participar do dia a dia das discussões estratégicas do negócio. Você já imagina. CEOs e boards geralmente são pessoas mais objetivas, mais pragmáticas. E elas precisam de tomar a decisão baseado em dados, em informações e etc. E do outro lado você tem um candidato que tem um currículo maravilhoso, tanto acadêmico quanto profissional, mas essa pessoa não se comunica bem. Ou ela fala demais e não ouve, ou ela não fala nada e não vende a sua ideia. Você já pensa na sua descrição da vaga. Como que eu vou botar uma pessoa dessa para lidar com o presidente, com o board da empresa? Não vai dar certo, né? Exatamente. Então, o saber se comunicar é muito importante. Tem um outro fato curioso, olha só. As pessoas, já aconteceu bastante de eu trazer profissionais para o processo e serem excelentes profissionais, mas terem uma forma de comunicação mais contida, tá? Então, é um profissional que ele é um pouco mais tímido, ele não se expressa muito bem, não é que ele não se expressa muito bem, mentira, ele fala muito bem, mas ele é mais contido, ele é mais resoluto na forma e tudo mais. E às vezes o profissional que está entrevistando esse candidato, ele faz uma leitura de que isso é falta de energia. Falta de energia. E olha só, não tem a ver com falta de energia. É porque a gente não aprendeu que energia não tem a ver com se comunicar, com eloquência, o braço, a forma que você... se você abre muito a boca, se não abre, se você gesticula... Não é isso. Energia tem a ver com você executar uma tarefa
de forma recorrente, com bom ritmo, isso é energia. Atitude. Ele falar mais contido não significa que ele não é um bom profissional. Mas o executivo, a pessoa que está entrevistando, se ela não tem uma habilidade de entrevistar, ela pode fazer a leitura de que esse profissional tem baixa energia. E aí ele é reprovado porque tem baixa energia. Olha que loucura. Então, você enquanto profissional, você não pode contar com o tema de que do outro lado você tem alguém que vá saber te entrevistar muito bem. Porque uma coisa é o RH que sabe entrevistar, mas nem sempre o CEO sabe entrevistar, o CFO sabe entrevistar. Então eu, enquanto candidato, preciso ter a habilidade de fazer leitura de cenário, me posicionar e dizer àquele profissional que está me entrevistando o que ele precisa ouvir. Não, e quando você está falando, por exemplo, de empresas familiares, né? A sabatina, muitas vezes, é com o irmão, com a irmã, com o pai, com o avô fundador. Então, são gerações diferentes, visões diferentes, e que você precisa fazer uma leitura também do seu interlocutor. E não acreditar que vai ser uma pessoa especialista em entrevistas, igual você mesmo disse. E tudo isso tem a ver com autoconhecimento. Você entender a sua empregabilidade depende de você desenvolver esses skills antes mesmo de sentar de frente para a oportunidade. E não quando você vê a crise chegando, que é um momento de layoff, com um monte de oferta de mão de obra parecida com a sua no mercado, né? E você vê você participando de várias entrevistas, mas nada acontecendo. Mas você não está se percebendo que você está se comunicando mal, ou que você até está com uma questão de saúde mental, equilíbrio emocional mesmo, para ser tratada ali antes. Perfeito. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que empregabilidade está ligada a também questões de saúde mental? A empregabilidade afeta a saúde mental e a saúde mental afeta a empregabilidade? Sim, sim. Eu tenho um caso que eu gosto de contar. Eu estava conduzindo um processo e eu tinha alguns bons candidatos na minha shortlist. E um deles estava desempregado. Mas ele era um candidato extremamente capaz para ocupar a cadeira para a qual a gente estava falando ali, tá? E aí ele foi para o processo de seleção. E quando ele voltou do processo de seleção, depois da entrevista, o meu cliente disse assim: Thalita, eu não conseguia falar com o candidato. Ele não me deixava falar. Quando eu fazia perguntas, ele me interrompia e aí ele falava e ele não parava nunca mais de falar. E eu falei, caramba, puxa, que pena. E aí, aqui é muito do DNA da Inside. A gente não gosta de voltar pro candidato com aquele feedback pronto, que é, muito obrigada pela participação no processo, mas decidimos seguir com outro candidato. Mas por que vocês decidiram seguir com outro candidato? Isso importa pro candidato. E aí eu voltei com o candidato e disse assim, fulano, você estava nervoso na entrevista? Ele falou, Thalita, acho que estava um pouco. Eu falei, pois é, porque assim, você tem tudo para completar o que a gente precisa aqui em termos de perfil da vaga. Mas você não deixou o entrevistador falar. Você percebeu isso? Aí eu jogo muito pro candidato. Você se percebeu assim na entrevista? Putz, Thalita. E aí ele me disse, eu acho que sim. Eu queria tanto a vaga que eu fiquei preocupado da entrevista acabar e eu não consegui contar tudo que eu precisava contar para eles. Por isso eu acho que eu me excedi. Olha que legal. E ele saiu, ele não passou, infelizmente, mas ele saiu do processo com um to do ali, que é, né, com o por fazer, que é como é que eu, em um contexto onde eu estou ansioso, porque eu quero me recolocar, onde eu quero muito aquela vaga, como é que mesmo assim eu vou para o processo de uma forma calma, serena, ouvindo o interlocutor, conseguindo responder o que ele pergunta? É um exercício difícil para fazer, mas precisa ser feito. Mas eu acho porque que é isso. Isso tem a ver com autoconhecimento. E não é só da entrevista. Talvez se essa pessoa que tem uma característica ansiosa, né, a esse ponto de se prejudicar numa entrevista, por exemplo, ela deveria já em outros momentos estar fazendo uma terapia para poder entender isso, sim, né? Sim. Ou talvez aí, sei lá, até numa situação dessa tão importante, se não faz sentido ela já ter ali prescrito ou um tratamento, alguma coisa que ela possa tomar uma medicação para acalmar um pouco mais, para ficar mais equilibrado ali durante aquele momento, né? Porque realmente provoca muita ansiedade. Claro, né? Claro. E vamos falar, né, Lúcio,
Tem uma brincadeira que diz: se você chegou aos 30 anos sem tomar nenhum remédio, você é um grande vencedor. E é verdade, assim, a gente tá no momento em que as pessoas estão mais ansiosas, a gente tá mais ansioso, a saúde mental é um tema cada vez mais relevante. É fácil de entender um profissional, pai de família, que tá no mercado, que começa a se sentir vulnerável, uma mãe que acabou de se tornar mãe e que quando volta da licença maternidade recebe a notícia de que foi demitida. Poxa, onde é que essa pessoa tá? Ela tá num cenário super difícil. Ninguém espera que essa pessoa passe por isso sorrindo. Mas aí, neste momento, é importante tomar cuidado para uma coisa não piorar a outra. Porque o que acontece eu estou ansioso porque estou no mercado. E aí eu vou para a entrevista ansioso porque estou no mercado. Vou mal na entrevista e permaneço no mercado. Porque fui mal na entrevista porque estava ansioso. E quanto mais você vai mal em entrevistas, mais ansioso você vai ficar na próxima. Mais ansioso você fica. E se do lado de lá você não tiver um headhunter ou um RH genuinamente preocupado em voltar um feedback e te dizer o que aconteceu, você vai ficar no escuro. Você não vai saber por que você está sendo reprovado. E é difícil o feedback. Eu tô dizendo que a gente faz isso e a gente realmente faz na Inside, mas não é fácil pro profissional ouvir um feedback de: olha, você não foi bem na entrevista. Essa semana, muito rapidamente, tive um outro caso, mas aqui diferente. O profissional tá trabalhando, tá super bem na empresa dele, mas ele se interessou bastante pela vaga. E aí ele fez entrevista com duas pessoas do meu cliente. Ele voltou pra mim e disse assim: Thalita, eu falei: e aí, como é que foi a entrevista? Ele falou: gostei, mas tem um ponto que eu achei estranho. Eu falei: o quê? Ele falou assim: mais eu entrevistei os dois do que eles me entrevistaram. Eu falei: me fala mais sobre isso. Ele falou: puxa, eu fiz tanta pergunta, eles quase não me fizeram perguntas. Eu falei: bom, vamos lá, você fez entrevista com 2 profissionais diferentes. Os 2 não fizeram muitas perguntas e você fez muita pergunta para eles. Será que você deixou eles falarem? Será que você deu espaço para eles te entrevistarem? Ele falou: ai, agora que você falou, eu tô aqui pensando, será que na verdade fui eu que não deixei eles falarem? E aí ele foi para uma outra entrevista, foi para a terceira etapa, mas mais preocupado em deixar o entrevistador falar. Só que não é óbvio isso. Quem é que ensinou a gente a participar de entrevista? A gente não aprende isso na faculdade. E principalmente executivos bem-sucedidos, a tendência é você ter participado poucas vezes Sim. de entrevistas. Porque ou você é um funcionário de carreira dentro da empresa e fica muitos anos aí, você se enferruja mesmo de como eu vou me apresentar, ou você passou por outras empresas, mas muito vindo do network. Uma oportunidade que alguém já te conhece, te convidou para trabalhar ali. Então, eu, por exemplo, Lúcio, eu acho que eu participei de poucas entrevistas até hoje, né? Foram poucas vezes que eu participei de um processo, dá para contar nos dedos de uma mão, que eu fui sabatinado de, você passou nessa etapa, agora você tem que falar com outra pessoa, depois outra, depois outra, depois outra. Então você fica enferrujado mesmo. Fica. E outra coisa, né? Quanto mais você fica numa empresa, mais a chance de você ficar enferrujado no momento de entrevista é maior ainda. Então, por exemplo, às vezes eu abordo um profissional pelo LinkedIn, e ele diz assim: Thalita, obrigado pela mensagem, mas eu tô num bom momento. Falamos no futuro. Pessoal, participem de entrevista. Independente se você tá num bom momento, não é errado você participar de entrevistas, você precisa participar, você precisa ouvir o headhunter. Quando o headhunter te abordar, independente se você tá num bom momento, vá ouvir. Porque no limite você se conecta com o headhunter. Então lembra a história que a gente falou? Conhecer 5 headhunters? Então você já vai conhecer um, então menos um da listinha. Você vai entender como é que tá o mercado. Você vai entender como é que o mercado tá praticando de remuneração, o que o mercado pratica de remuneração. Você vai entender até o seu valuation. No limite, você indica alguém. Só que se amanhã alguma coisa acontecer, um corte global, fui demitido. Nossa, aquele headhunter que me abordou, vou ligar pra ele. Thalita, olha, lembra que a gente falou no passado, eu te indiquei um colega? Pois é, hoje eu tô avaliando. Tem muita gente que fecha a porta, e aí quando vem o dia de estar no mercado, fala assim: por onde eu começo? O profissional que fica muito tempo na empresa, eu falei isso num outro podcast, ele tem a empresa quase que como um sobrenome. Então, a Thalita da Localiza, a Thalita da Unilever. E aí, quando eu sou demitido, você perde sua identidade. Quem sou eu? Eu era a Thalita da Unilever e agora quem eu sou?
Né? Olha que loucura. É um casamento. O candidato, ele se sente casado com a empresa e a empresa não tem. Não, eu escutei um executivo me falar isso, me contando a própria história. Falou, Lúcio, eu trabalhei 30 anos na mesma empresa. O dia que eu fui demitido, eu perdi toda a minha identidade. Perfeito. E quando ele falou isso, o cara falou isso chorando, em um evento presencial. E emocionou as pessoas que estavam ouvindo. Falou, Lúcio, para mim foi pior do que a perda do meu pai. Aí eu falei, poxa, que coisa forte, né? E ele se explicou. O meu pai, quando eu perdi meu pai, ele adoeceu, né? Então eu fui recebendo feedbacks dos médicos que aquilo ali estava acontecendo e que poderia acontecer realmente de eu perder o meu pai. Então eu fui me preparando para aquilo. Quando eu perdi o meu emprego de 30 anos, eu não recebi nenhum feedback. Foi naquele dia, naquele momento, eu fui desligado, eu não estava preparado para isso. E não só perdi o meu sobrenome, que com 30 anos de empresa eu era reconhecido como o José da empresa XPTO, né? O José XPTO, por exemplo, né? Eu perdi o meu sobrenome, eu perdi meu número de telefone, porque eu com 30 anos eu não tinha um segundo telefone, eu só usava o meu telefone corporativo. Eu perdi meu e-mail, porque tudo que eu passava meu e-mail era daquilo ali. Eu perdi o meu carro, né, a placa do meu carro. Então ele foi falando isso, eu fui raciocinando, a gente pensando que isso é benefício, mas que se atrela de tal maneira a sua vida, a sua rotina, a sua identidade, que depois que você sai de uma empresa, você tem essa ruptura, como foi com essa pessoa tão traumática assim, mas às vezes nem você mais se reconhece. É isso. Quem eu sou agora? Pois é. Aí se você não se reconhece, como que eu vou contar a minha história numa entrevista se a minha história foi exclusivamente aquilo e eu não tô lá mais? Perfeito. Né? Perfeito. E é um relacionamento unilateral. A empresa não está se relacionando com o profissional está se relacionando com a empresa. E quando a empresa rompe esse relacionamento, ele se sente traído. E ele fica com aquele gosto amargo. E esse gosto amargo permeia os próximos dias e os próximos meses e entra no processo de entrevista. E ele vai para a entrevista com esse amargor. Então, assim, por isso que eu digo, eu ouço muito você encorajar os profissionais do Open Mind a fazer isso e precisam fazer. O momento de fazer network não é quando você se vê no mercado, quando você se vê em transição. O momento de fazer network é quando você está bem. Você prepara o terreno, como eu falei, você tem um plano B. Se amanhã alguma coisa acontecer, eu não sou só o profissional da empresa XPTO, eu sou também o profissional que participa de um grupo super legal de executivos, que está engajado numa outra causa, que faz o esporte, que tem um grupo de amigos fora, os amigos da empresa. Olha só, é muito diferente. Muito diferente. Porque você acordar um dia e dizer, bom, eu acordava e ia para a empresa, e agora eu acordo e vou para onde? Né? E muita gente fala assim, eu vejo, os meus filhos me olham e dizem assim, papai, mamãe, vocês não vão trabalhar? Putz, como é que eu digo que eu não tenho um trabalho mais? Assim, é profunda essa discussão, Lúcio, eu sei que não é simples, mas é justamente por isso que o Open Mind existe, inclusive. Então a gente precisa fomentar cada vez mais essa necessidade de se conectar, exercitar isso antes do dia em que você de fato vai precisar usar desse recurso para se recolocar. E o que acontece bastante no mercado é as empresas também incentivarem os seus executivos a se relacionarem com o mercado, a terem mais contatos, terem mais conexões. Por um lado, existe um pensamento atrasado que é o seguinte, se o meu executivo, né, meu executivo está se relacionando com o mercado, eu vou perder esse executivo para o mercado. Então eu não quero que ele se relacione. Mas, por outro lado, existem empresas que já estão numa visão mais transformadora, disruptiva e buscando inovação para dentro da organização, que eles querem que os executivos estejam inseridos em ambientes de discussão, com pensamentos diferentes, para formar visões diferentes dentro da organização.
Então, tendo em vista esse trade-off, né, o risco de você perder um executivo porque ele está fazendo networking e a vantagem de você ter um executivo fazendo networking, que você vai ter mais inovação, você vai ter essa pessoa mais motivada, você vai ter essa pessoa com uma autoestima mais elevada. Nesse trade-off, como que você avalia? Para as organizações, é bom os executivos fazerem networking? Com toda certeza, um profissional que se relaciona, ele é com certeza infinitamente mais produtivo do que o profissional que não se relaciona. É um erro mesmo a empresa achar que vou precisar guardar aqui o meu profissional a 4 chaves, a 5 chaves, não sei, porque eu não posso perder esse profissional. Não, você vai perder o profissional. Olha que loucura, né? A sensação de que eu não estou perdendo ninguém é uma sensação de que, legal, eu tenho um baixíssimo turnover, mas o baixíssimo turnover ele é igualmente ruim que o alto turnover. Porque eu não estou perdendo ninguém, não estou oxigenando. Será mesmo que eu tenho as pessoas dentro de casa mais preparadas, mais atualizadas? Ou eu estou formando um monte de gente que só conhece a minha empresa, que nunca olhou para fora? Tá dentro de um casulo. Tá dentro de um casulo, pescando dentro do aquário. E aí você vê sua empresa não inovando. Sua empresa não inova. Porque, veja, eu vou expor o meu candidato. Eu vou expor o meu profissional a um ambiente onde ele vai encontrar com outras pessoas, inclusive com concorrentes. Mas numa conversa dele com o concorrente, ele vai falar, caramba, eles estão fazendo isso, a gente não pensou nisso antes. Então volta para dentro de casa e fala, olha, a gente tem aqui uma oportunidade, olha, o nosso concorrente está fazendo isso. Tem empresas que hoje já investem para que os profissionais estejam nos principais fóruns. E isso é super importante. Mais uma vez, olha lá, a gente está indo de novo para esse lugar. Conhecimento técnico é fácil, eu estudo e ganho esse conhecimento técnico. Mas essa habilidade de se relacionar, de se comunicar com o mercado, de extrair do mercado as transformações, não é qualquer um que tem. E aqui eu preciso desenvolver o meu profissional. Então, sim, eu acho que as empresas precisam cada vez mais ir para esse lugar de desenvolvimento e é muito antiquado imaginar que eu manter o meu profissional dentro de casa é um sinal de que eu estou fazendo a melhor coisa para ele e para a empresa. Não estou. E aí eu queria aproveitar essa audiência maravilhosa, né, que você está trazendo aqui para nós, para até mostrar aqui também para o nosso público como que o Open Mind vem ajudando a diretores, presidentes de empresas a pensar diferente, a se conectar, né? Então tem um vídeo aqui preparado pelo nosso time com alguns depoimentos, com um pouco da nossa dinâmica que eu gostaria que você nos assistisse. Como é que eu faço para beber da fonte e entender como grandes executivos estão realizando ou pensam como deveria ser a inovação? E aí a gente conta com o Open Mind, que é a nossa rede de relacionamento. Primeiro, por que eu escolhi Open Mind? Quando a gente olha no nosso dia a dia, principalmente até profissionais do supply, às vezes a gente não pensa muito em network. Então, para mim tem sido uma jornada fantástica, tenho feito um aprendizado muito legal. E o principal, você conhece diversidade, não só de segmentos diferentes, perfis diferentes, e isso traz muitos insights para todos nós. Gratificante encontrar pessoas de áreas profissionais diferentes da minha, de poder trocar experiência com essas pessoas, de poder estreitar o relacionamento com essas pessoas. E esse curso de conselheiros é extremamente rico, a aula foi espetacular, com muito conhecimento técnico, sem falar dos participantes que fazem um conjunto aqui perfeito para a gente se desenvolver, para aprender.
professores, temas e colegas extremamente positivo, te incentivo a participar, valeu muito a pena e eu estou extremamente feliz. Essa parceria que a gente está fazendo com a liderança de Carajás é a Open Mind, uma iniciativa da Vale. Então, parcerias como essa, está dentro de uma grande rede, é fundamental porque isso gera expansão. E se gera expansão, a tua conexão aumenta, tu também como líder é um líder que vai ser ainda mais preparado para resolver a complexidade que tem no mundo e que se apresenta para a gente na nossa jornada. Então, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente acredita que conectados a gente vai mais longe. Que eles poderiam e deveriam fazer um networking mais ativo. É desenvolvimento pessoal, certo? E então você precisa de pessoas. Quanto mais pessoas você conhecer, mais abertura de cabeça você tiver, vai ser muito melhor, porque muitas mais oportunidades você enxergará. A gente é parceiro do Open Mind, eu particularmente há 3 anos, onde a gente tem a oportunidade não só de conhecer novas pessoas, mas de participar de diversas iniciativas que reforçam a questão das conexões e dos desenvolvimentos. A gente também tem parte da nossa equipe participando do Open Mind Blue, que é uma possibilidade da gente ampliar a visão. Eu costumo dizer que aumentar o repertório ajuda a gente a fazer bons negócios. Venha para o Open Mind se você não está, porque vale muito a pena. Um abraço. Bom, Thalita, você, quando vai atrás de um executivo, né, por um cliente que te contratou, ele faz a descrição do profissional, a descrição da vaga, e por vezes, então, esse tema de relacionamento com o mercado aparece muito. Então, eu estou contratando um CFO e eu preciso de alguém muito bem relacionado com o mercado. Eu estou contratando, logicamente, é o mais natural, um CCO, né, um diretor comercial, e eu preciso de uma pessoa altamente bem relacionada com o mercado. Como que você avalia isso? Como que você pega essa encomenda e durante um processo de seleção você testa isso? Esse tema ele aparece quase que naturalmente, porque quando a gente começa a entrevistar um candidato e a gente parte para entender um pouco das realizações dele, é natural que ele traga, puxa, eu construí isso, eu aumentei em tanto esse índice e tudo mais. Nesse resultado, quando ele começa a contar, fica fácil de pescar o quanto durante o processo de entrega dele, ele usa de benchmark, ele busca ajuda fora. Então, fica fácil de ver o quanto esse profissional, primeiro, quanto as entregas dele são feitas muito mais dentro de casa, sem olhar para fora, e o quanto ele olha para fora. A segunda coisa é que a gente faz algumas perguntas na entrevista para entender o nível de conexão que ele tem. Então, eu estou contratando alguém aqui de telecom. Putz, conta para mim o que está acontecendo no mercado de telco nesse momento. Eu brinco com os candidatos, eu geralmente faço essa pergunta, falo, me dá uma aula aqui. Eu quero aprender sobre telecom, não sei nada. E deixa eu falar. Aqui o profissional, ele denuncia o quanto ele está antenado, quanto ele não está antenado com o que está acontecendo. Porque eu estou fazendo uma pergunta, mas eu sei parte da resposta. É claro que eu não sei toda a resposta, porque eu não sou uma profissional de telecom, por exemplo. Mas aqui, como eu já perguntei para muita gente, a hora que eu faço uma pergunta dessa, fica muito claro o quanto ele está antenado. E aí ele começa a fazer a rede de conexão dele. Porque o fulano da empresa tal, o ciclano, essa empresa está fazendo isso, essa está fazendo aquilo. Você fala, puxa, ele realmente é um profissional bastante conectado. Ou você participa de fóruns do setor? Participo. Qual foi o último que você foi? Você foi palestrando? Você foi como ouvinte? Essa pergunta aparece? Faço, com certeza. O que você extraiu? Eu acho que o participar de fóruns é aquela... Lembra quando a gente participava de entrevistas e o entrevistador perguntava assim, que livro você está lendo? Uhum. Você fala, meu Deus, eu não tô lendo livro nenhum. Vou falar qualquer um aqui. Eu tô lendo, sei lá, Pai Rico, Pai Pobre. Me conta, que aprendizado você tirou do livro? Aí fica aquela interrogação, porque eu nunca li esse livro, gente. O que eu vou falar, né? Uhum. É quase isso. Hoje eu acho que o novo, que livro você tá lendo de quais fóruns você participa, o que tá acontecendo no mercado, como é que você se conecta, essas perguntas aparecem. Então, em duas frentes. As realizações dele, o quanto ele usa dessas conexões para fazer as entregas, e 2, o quanto ele realmente está, o quanto ele conhece. E quando aparece essa demanda para você lá como ponto-chave da vaga, relacionamento com o mercado,
E quando você se depara com um candidato muito bem relacionado, e assim, até over em relação a isso, as empresas, o quanto que elas estão dispostas a renegociar até o total bônus em função disso. Você fala, olha, eu encontrei aqui realmente alguém over esse relacionamento que você quer, né? O quanto que as empresas estão dispostas a renegociar esse total bônus em função desse capital relacional? Depende do quanto a cadeira daquele profissional o quanto a cadeira dele é demandante de trazer novos negócios. Se ela é diretamente conectada à abertura de novos negócios, sempre há um espaço para negociar. Se não, se for só um plus, aí eu acho que, embora ele seja muito bem avaliado no processo e tenha grande chance de ser o candidato escolhido, não é tão simples assim renegociar, dado que não vai trazer um resultado tão rápido e tão direto. Então vamos tentar medir isso aqui. De 1 a 10, para um CEO, qual é a importância e quanto que isso aparece para você, essa encomenda de avaliar o nível de relacionamento no mercado? De 1 a 10. 11. 11. Um CFO. Depende da característica da empresa, tá? Mas, por exemplo, se a gente estiver falando de uma empresa de capital aberto, se a gente estiver falando de uma empresa com muito relacionamento com bancos, 8, 9. E, logicamente, esse muito mais para constar, né? Mas um diretor comercial... 11. Recursos humanos, o quanto isso tem aparecido? Também bastante importante. Talvez eu não colocaria no 11, eu colocaria ali no 8, no 7, mas por quê? Porque o profissional de recursos humanos é extremamente importante que ele esteja conectado com o que está acontecendo em termos de boas práticas. A troca, às vezes a gente pensa assim, puxa, será que eu posso ligar lá para aquele executivo de recursos humanos para entender o que ele está fazendo dentro desse tema? Pode, é super legal trocar boas práticas, porque às vezes eu, enquanto profissional, já passei pelo mesmo cenário que aquele profissional está passando. Fora que quando você contrata, muitas vezes, um diretor de recursos humanos, não apenas para a estruturação da área e processos, mas você espera que essa pessoa também tenha um relacionamento com o mercado e vai trazer junto com ele pessoas de confiança e pessoas que ele já sabe que são experimentados de mercado, né? Você sabe que você está me perguntando é curioso, porque na semana passada, um membro do Open Mind me procurou, me fazendo uma pergunta muito específica, um profissional de RH, muito específica sobre remuneração, sobre estrutura de remuneração. E eu respondi assim para ele, puxa, você está me perguntando, não tenho certeza da resposta. Foi eu que indiquei esse, hein? Eu sei quem é. Mas eu tenho uma pessoa que eu posso abordar. Aí eu abordei um outro membro do Open Mind, que não conhece esse primeiro que me abordou, e fui entender com esse profissional sobre esse tema de remuneração. Como o business dos dois, o negócio dos dois é muito similar, eu entendi que fazia sentido. Então eu fui lá no segundo profissional, entendi, eu falei, posso trocar com essa pessoa? Pode. Voltei com a pessoa e trouxe a informação. Eu fiz essa ponte, mas o Open Mind já é essa ponte. Então, eu tenho alguma dúvida aqui como é que eu componho um modelo de remuneração. Deixa eu entender aqui, Lúcio, com o diretor de relacionamento, quem eu tenho aqui no Open Mind que poderia me ajudar. Eu vou lá, me conecto com essa pessoa, troco boas práticas, me conecto, lembra da conexão? Eu tô no primeiro momento conectando para um tema em específico, mas amanhã, se alguma coisa acontecer, já é uma conexão que eu tenho. E se a gente deu notas aqui, né, de 1 a 10, a gente falou de um cara de vendas, a gente falou do CEO, do CFO, do diretor de recursos humanos, né? Se a gente colocar isso dentro do Open Mind, isso representa 60% dos nossos executivos estão nessas cadeiras. Mas e se a gente sabe que, então, esse é um dos principais pontos, você deu a nota aqui, na avaliação de um headhunter e vai fazer a diferença com certeza entre contratar uma pessoa e contratar outra, que é esse capital relacional, porque que mesmo assim as pessoas ainda não se atentaram que há necessidade então de você fazer isso de forma profissional, de você aumentar o seu relacionamento de forma profissional para você aumentar o seu valuation no mercado. Provavelmente porque ainda não se viram no cenário de desafio, num cenário em que elas precisam
tomar uma decisão em que elas estão num contexto mais vulnerável, justamente por isso. Então, espera chegar o momento para perceber, ops, tinha que ter feito isso, né? Não é natural. Quando a gente está... de novo, vou trazer o tema da saúde. Quando eu não estou sentindo nada... Então, eu não tô sentindo nenhuma dor de cabeça, eu não tô gripado nem nada, eu tô maravilhoso, tô ótimo. Mas às vezes eu tenho uma doença silenciosa acontecendo, eu tenho uma pneumonia, eu tenho alguma coisa e eu preciso investigar. Não é porque eu não tenho nada que eu não preciso fazer o check-up. Assim é na empresa. Eu estou num ótimo momento na minha empresa. Eu não tô vendo nenhum sintoma de doença, ou seja, eu não tô vendo nenhum sintoma de que eu vou ser demitido, nenhum sintoma de que o negócio vai mal, então não preciso me preocupar. Mas às vezes o sintoma é silencioso, porque eu não sei de tudo. Aquela coisa, você acha que você tem um relacionamento com a empresa, mas a empresa não tá se relacionando com você. Então, se amanhã acontecer alguma coisa e a empresa decidir que vai precisar te demitir, a doença chegou e você não se preparou para isso. E às vezes o remédio que você acha que vai tomar e vai resolver, aquele remédio já não adianta mais. Né? Vou trazer, prometo, é que eu gosto de case, porque é uma coisa que eu lido o tempo todo. Isso é importante. Mas olha só esse outro case. Eu conduzindo um processo, liguei para um profissional que eu abordei para minha vaga e ele disse assim, Thalita, para mim não vai fazer sentido, mas eu vou te recomendar uma pessoa do meu time que responde para mim. Aí eu brinquei com ele, eu falei, mas se você tá me recomendando alguém do seu time, se você não quer que ele fique na organização, por que você tá me recomendando ele, né? Brinquei. Ele falou assim, porque ele é um excelente profissional pro que você tá pedindo, mas culturalmente falando, ele não conectou com a nossa cultura. Então, para avaliá-lo, você vai precisar olhar para o tema de cultura, mas da parte técnica, você pode ir de olhos fechados que ele vai muito bem. Falei, maravilhoso, vou abordar o candidato. Abordei o candidato. E ele me disse assim, Thalita, eu tô num ótimo momento aqui na empresa. Eu prefiro falar em um outro momento. Aí eu fui insistente. Falei, olha, eu entendi que você tá num bom momento, mas você não quer só ouvir? Porque eu sabia que ele ia ser demitido, olha isso. Eu vou insistir, porque foi o seu chefe que falou para eu falar com você. E aí, falando com ele, sabe qual que era a leitura dele de cenário? De que ele estava bem, de que ele estava pleiteando uma promoção. Nossa. E de que ele não ia sair. Mas aí tem uma falha também da primeira pessoa que te indicou ele, né? Porque se tem essa distorção de percepção, é porque o chefe não tá... Tem a distorção de percepção, mas, mais uma vez, a pessoa que tá num relacionamento tóxico, ela quase que não enxerga o que tá acontecendo ali. Ela fantasia um negócio que não tá acontecendo. Nossa, a empresa, por exemplo, recebeu uma proposta. Maravilhosa proposta. Voltei pra minha empresa fez uma contraproposta pra me segurar. Nossa, como eles me amam. Não, pessoal, não é que a empresa te ama. Primeiro, com certeza, se a empresa quer te segurar, é porque você é um bom profissional. Sim, verdade. Mas nem sempre a contraproposta é porque, nossa, não queremos de jeito nenhum perder o profissional. Porque não tem outro. Não tem outro, e vamos lá. É melhor eu dar um pouquinho a mais aqui de incremento ou ir pro mercado buscar do zero? Desenvolver, dura mais tempo, gasta mais. A percepção da empresa é conta financeiro. Demitir, tanto. Recontratar, tanto, fazer contraproposta, tanto. Então, beleza, então vamos fazer uma contraproposta. A leitura do candidato é puramente sentimental. Nossa, que queridos, eles fizeram uma contraproposta, me amam, nunca vão me demitir. E aí vem a necessidade de cortar. Quem é que a gente vai cortar? Putz, esse aqui a gente já tem um risco, porque se surgir alguma coisa melhor, ele vai topar. Então, vamos começar por ele. É exatamente assim que acontece. E a história se repete. O Headhunter tá aqui para falar pro profissional. Pessoal, vamos lá, a empresa é um organismo vivo. Ela está preocupada com resultado. Você pode ter um excelente relacionamento com o seu gestor, com a empresa, com quem for. Mas a empresa está mirando o resultado. Senão ela não permanece de pé, tá? Você tem que mirar na sua carreira. Então, não é assim, ó. Eu desenhei aqui a minha carreira. E essa empresa, eu vou
eu vou tentar com que essa empresa, eu vou tentar ir no caminho dessa empresa aqui. Não, é o contrário. Eu tenho o plano da minha trajetória, o que eu quero. Essa empresa, eu vou olhar para ela e ver o quanto ela vai me ajudar a chegar onde eu quero. Porque se ela não quiser me ajudar a chegar onde eu quero, tchau, eu vou para a próxima. Mas é o contrário, os candidatos ficam à mercê do plano da empresa. E o plano deles não tem importância. Não faz o próprio Não faz o próprio plano. Não verdade. estão... Você falou isso pra mim antes da gente começar o podcast. Não estão no controle da sua própria carreira. Alguém tá no controle da sua carreira. E aí você fica à mercê. E quando você está buscando... é importante deixar alinhado aqui todo mundo na mesma página, que existem, no processo de recrutamento, existem basicamente dois profissionais. Um é o Executive Search, né, que busca o Headhunter, e existe o Job Hunter, né? O Headhunter, ele trabalha para a empresa buscando as cabeças certas para aquela posição. O Job Hunter, ele trabalha para o candidato, buscando a empresa para o candidato. No caso, você aqui é uma Headhunter. Você trabalha com o B2B, mas é importantíssimo você ter relacionamento com os candidatos para você ter um repertório e finalizar aquela vaga com a melhor pessoa no menor tempo possível, né? O quanto que pesa para você, Thalita, a pessoa ser num processo, por exemplo, você encontrou um candidato e ele é membro do Open Mind. O que isso interfere para você? Isso me mostra que ele está preocupado em fazer esse relacionamento, que ele é um profissional antenado, então acho que isso vai ser sempre bem visto. Mas eu gosto quando você fala dessa diferença, porque as pessoas confundem muito. Então, mais uma vez, a gente tem o Headhunter que trabalha para a empresa, que é o meu caso. Então, quem me paga é sempre a empresa. E do outro lado eu tenho, como você colocou, o Job Hunter, ou como o pessoal chama, Outplacement, que a gente tem profissionais que fazem esse trabalho para o candidato. Então eles recebem do candidato. Por que eu, enquanto Headhunter, não posso cobrar de um candidato? Porque, veja, se eu tenho uma empresa me pagando para encontrar o melhor candidato, e do outro lado eu tenho um candidato me pagando para encontrar uma empresa, um baita conflito de interesse. Então, assim, primeiro ponto, cuidado, não confie em Headhunter, que também faz outplacement. Tô me colocando aqui na linha de fogo, mas de fato não faz sentido. Agora, por que mesmo assim, eu trabalhando para a empresa, eu gosto de conhecer bons profissionais? Porque é com os profissionais que eu trabalho. Então é importante que o Headhunter lembre de você. Então, o profissional que me procura, eu não vou poder assessorá-lo a ponto de ajudá-lo a passar numa entrevista, mandar o currículo dele para algum lugar, não, porque ele só vai entrar no meu processo se fizer sentido para minha vaga. Mas é muito legal que eu tenha bons profissionais mapeados. Porque se amanhã abrir uma vaga, eu falar, nossa, eu falei com um profissional que pode fazer sentido. Eu tenho alguns candidatos, assim, que já participaram comigo de mais de 2, 3 processos, que se tornaram amigos. Você não precisa ser amigo do Headhunter, mas assim, você precisa que o Headhunter lembre de você. Mas é importante você fazer essa distinção, tá? As pessoas confundem bastante. Então agora, a gente está chegando próximo à etapa final aqui do nosso podcast. Passou rápido, né? É uma conversa que eu acho que foi muito rica. Eu imagino que as pessoas aqui pegaram várias dicas de tudo que a gente falou, mas eu queria que você deixasse uma dica final para as pessoas, para quem está nos ouvindo, né? E nesse momento, ela não está interessada necessariamente em transição, ou até pode estar, mas uma pessoa que se preocupa com a empregabilidade, né? Que tipo de dica você deixaria para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui? Legal. Vamos lá, posso olhar para a câmera? Claro. Então vamos lá, pessoal. Acho que eu tenho alguns pontos. O primeiro é uma pergunta e vou deixar vocês pensarem. Quem é que está no controle da sua carreira? É você? É a empresa? É o seu gestor? Então essa é a primeira pergunta e aí vou deixar vocês refletirem. A segunda coisa, como é que você está preparando o seu plano B? Plano B você está se relacionando, você está conversando com o mercado,
Você está garantindo que você é um profissional atualizado em relação às competências técnicas da sua profissão? Quais trocas você está fazendo com o mercado? Quão aberto você está a esse relacionamento? Esse é o segundo ponto para vocês refletirem. E aí, Lúcio, minha dica final é: garanta que você tem todo o controle nas mãos. Para tudo, tá? Ninguém é responsável pelo seu sucesso a não ser você. E aí eu sei, tem o dia mais difícil, tem cenários mais complexos, mas não duram para sempre. Lúcio e eu estamos aqui para provar isso, né, Lúcio? Lúcio também já passou por momentos mais desafiadores, eu também. E aí a gente usou esse momento desafiador para chegar onde estamos hoje, né? Eu tenho certeza que o Open Mind carrega muito do que você vivenciou, e é por isso que você tem esse desejo de ajudar e apoiar as pessoas, assim como a Inside. A Inside também nasceu num fruto de um momento super desafiador na minha vida. Então, não desista, o momento desafiador vai passar, mas não espere, você que não está nesse momento, esse momento chegar, para você se relacionar, para você se conectar e para você criar o seu plano B. Comece desde já. Essa é a minha dica. Dica fantástica. E eu quero aqui, em nome do Open Mind, te agradecer, não apenas por esse momento, você ter vindo aqui a São Bernardo para compartilhar a sua experiência, para contar um pouco da sua visão, mas por todas as vezes que você diz sim para atender um dos nossos executivos que está ali vivendo um momento de vulnerabilidade, que está ali preocupado com o futuro, com a empregabilidade, né? Outras tantas vezes que você já participou de painéis de debate nosso, né? Como um painelista, uma palestrante nossa. Então, assim, o Open Mind tem uma estima muito grande por você, porque você enriquece a nossa rede, né? Então, meu muito obrigado por você, mais uma vez, ter cedido o seu tempo aqui no Open Mind. Muito obrigado. O prazer é, com certeza, todo meu. Tem um carinho muito especial. Grupos de relacionamento a gente tem vários por aí. Mas grupos que têm um propósito tão especial quanto o Open Mind, eu acho que são poucos. Então eu me sinto bastante privilegiada de participar. É isso aí. Pessoal, e se você gostou aí do nosso podcast, queria pedir a vocês para compartilhar, a indicar para outras pessoas. Afinal de contas, às vezes a gente está tão mergulhado ali no nosso dia a dia, no nosso momento, que a gente não está pensando na nossa vida, na nossa carreira. Então eu acho que esse conteúdo aqui hoje da Thalita Mota pode ajudar a outras pessoas, e se você acha também, compartilhe esse conhecimento aí, passe adiante, tá bom? Muito obrigado, e a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.